problema nunca foi você se ver como menos ou como mais. O problema é você estar preso em si o tempo todo. O verdadeiro problema, ele é o excesso do eu. Honestamente, eu nunca fui uma pessoa muito fácil de lidar. Só que com o passar dos anos e ao longo deles, eu fui observando diversas atitudes minhas, diversas reações minhas, pontos meus repetidos em situações repetidas ao longo da minha vida que faziam com que eu transformasse momentos que tinham tudo para ser momentos bons em momentos ruins e momentos difíceis de lidar. Durante as minhas atividades na escola, no trabalho, na faculdade, até mesmo servindo na igreja, atividades recorrentes do dia a dia, onde quer que fosse, eu me sentia mal quando outras pessoas ganhavam reconhecimento e não eu. Quando alguém ao meu redor era elogiado, ou se as pessoas ao meu redor estivessem felizes, estivessem rindo e eu não estivesse entre elas, eu me sentia mal, me sentia bravo. Ou se de repente um grupo meu de amigos estava muito feliz, lembrando de um momento que eles viveram onde eles estavam felizes, e eu não estava presente nesse momento, eu me sentia muito mal, eu me sentia muito bravo por não estar com eles nesses momentos. Quando mesmo que genuinamente eu praticava uma boa ação, eu fazia algum bom gesto, mas ninguém ao redor reconhecesse ou prestasse atenção, após um tempo eu me sentia mal, porque eu não fui reconhecido por isso. E eu senti que tudo isso estava tomando uma proporção muito maior e muito pior, muito mais degradante para minha vida, quando eu comecei a jogar tênis. Porque por incrível que pareça, mesmo que eu ame muito esse esporte e mesmo que ele numa medida me fizesse muito bem, ele começou também a me fazer muito mal. Só que essa proporção mal que ele estava me fazendo era percebido meio que na nuance das minhas atitudes e do meu temperamento. Claramente, esse problema nas minhas reações que começaram a ser tomadas jogando, não era uma culpa do esporte, era uma culpa minha. No começo das aulas, tudo era muito sempre feliz, tudo sempre muito leve, porque mesmo perdendo, mesmo errando, eu estava sentindo que eu estava aprendendo de uma forma ou de outra, porque é o começo, você sabe que você está aprendendo e que tem uma curva para essa aprendizagem. Então estava tudo muito tranquilo. Mas com o passar dos meses, eu comecei a me tornar uma pessoa muito mais impaciente, porque eu queria que a minha curva de aprendizado fosse 100% idêntica à curva de aprendizado de outras pessoas que também estavam aprendendo ou que estavam jogando há mais tempo. Eu estava me comparando com essas pessoas, eu queria ser igual a essas pessoas. E cada vez que eu errava ou que eu perdi um jogo, ou seja, quase todo dia que eu iria jogar, até por ser um iniciante, eu me sentia extremamente mal, me sentia extremamente bravo, eu ficava eufórico, eu sentia aquela angústia no coração. Mas isso não era da forma normal que você tá pensando de perder, era totalmente anormal isso, era totalmente fora do contexto do esporte. Acontece que a minha própria autocobrança, desde que eu sou criança, ela sempre foi muito destrutiva, porque desde sempre eu me coloco num lugar de comparação com as outras pessoas. Isso se repetiu ao longo da minha vida inteira, quando eu queria aprender a tocar bateria, quando eu comecei a jogar tênis, quando eu ia jogar bola, quando eu ia jogar basquete, quando eu fazia um trabalho, quando eu fazia uma apresentação na escola, quando eu fazia uma apresentação na faculdade, desde muito cedo a minha autocobrança sempre foi muito destrutiva. E quando eu não alcançava essa comparação, eu sempre falei coisas pra mim mesmo que eram muito pesadas, que eram muito fora do comum. Eu sempre falei coisas pra mim que me destruíam a longo prazo. E até que no final do ano passado eu acabei ganhando um pequeno livro de presente, que me fez refletir e enxergar um dos lados mais obscuros da minha personalidade, que é o meu ego. E embora o livro ele tenha uma leitura extremamente rápida, ele lida com um dos pontos mais difíceis de se lidar, um ponto que é moldado no nosso inconsciente. E eu digo isso porque é extremamente difícil que a gente reconheça quando a gente é orgulhoso. É muito difícil que a gente reconheça que somos pessoas orgulhosas. E acontece que o Keller ele classifica o ego em 3 pontos. O primeiro é que o ego é vazio, porque o ego ele nunca vai estar satisfeito, ele sempre vai estar com aquela necessidade de mais. O segundo é que o ego ele é dolorido. O ego ele tá sempre muito sensível à crítica, então dependendo da crítica, vem a dor, vem a consequência dela.
E o terceiro é que o ego ele é frágil, porque ele depende constantemente da aprovação de outras pessoas. E se essas aprovações não vierem, você repete o ciclo, você continua sentindo vazio, continua sentindo dor, porque o teu ego é frágil. Ele dá um exemplo que o ego funciona como um balão furado. Você precisa o tempo todo ser inflado com elogios, com conquista, com validação, e isso faz com que você se prenda num ciclo, que é um ciclo de comparação, de necessidade de aprovação, medo de falhar e de orgulho. Mas como diria Lewis, o orgulho não se satisfaz em ter uma coisa, mas em tê-la em quantidade maior do que outros. Dizemos que as pessoas se orgulham de ser ricas, espertas ou bonitas, mas isso não é verdade. Elas têm orgulho de ser mais ricas, mais espertas ou mais bonitas que os outros. Se todos fossem igualmente ricos ou inteligentes ou bonitos, não existiria motivo de orgulho. O grande problema da nossa identidade é o mais. Porque você quer ser mais bem-sucedido que alguém, você quer ser mais inteligente que alguém, você quer ser mais generoso que alguém, quer ser mais vitorioso que alguém. E quando você conhece alguém que é mais que você, isso perde a graça. Perde a graça porque você não tinha uma alegria verdadeira naquilo. Você tinha apenas orgulho. Orgulho ele é o prazer de se sentir melhor que as outras pessoas. É isso que o ego faz o tempo inteiro na nossa vida. É isso que o ego estava fazendo o tempo inteiro na minha vida. Querer me sentir melhor do que as pessoas. Nós só queremos impressionar as pessoas para se sobressair sobre elas. E aí eu acho que o livro ele chega em um dos pontos que mais bateu em mim, que é quando ele cita 1 Coríntios 4. Portanto, devemos ser considerados simples servos de Cristo, encarregados de explicar os mistérios de Deus. De um encarregado, espera que seja fiel. Quanto a mim, pouco importa como eu sou avaliado por vocês ou por qualquer autoridade humana. Na verdade, nem a minha própria avaliação é importante. A minha consciência está limpa, mas isso não prova que eu estou certo. O Senhor é quem me avaliará e me decidirá. E o que o apóstolo Paulo está querendo dizer nessa passagem? É que a identidade dele não é definida com base no que as pessoas julgam dele, do que as pessoas dizem sobre ele ou do que ele mesmo acha sobre ele. A identidade dele já foi definida por Cristo e é isso que importa. Tá, mas o que isso significa? Isso significa que a gente estabelece um padrão depois que a gente se condena. E é por isso que o nosso ego ele nunca vai estar satisfeito, porque a gente sempre está se colocando num tribunal mental, onde ou ora as pessoas nos acusam com padrões, ou a gente está se acusando com padrões. E é por isso que a gente nunca satisfaz o nosso ego, porque a gente vive preso nesse tribunal. Mas deixa eu te contar uma coisa. Sabe qual que é a resposta pro ego? A resposta pro ego, ela é a verdadeira humildade. E a verdadeira humildade é aquela que vem do evangelho. A essência da humildade do evangelho, a verdadeira humildade, ela não é pensar em mim como se eu fosse mais ou como se eu fosse menos, mas ela é sobre pensar menos em mim mesmo. A verdadeira humildade do evangelho, ela mata essa necessidade que eu tenho de pensar só em mim, pensar só no meu próprio umbigo, nos meus próprios problemas. Ela significa que a gente tem o ego satisfeito e não o ego inflado. E isso significa que a gente sabe amar mais o próximo, a gente sabe reconhecer mais o próximo, ouvir mais o próximo, abraçar mais o próximo. Quando você ouve uma crítica, você não se sente ferido, você não se sente machucado, você não se sente bravo. Pelo contrário, você entende que essa crítica é uma oportunidade de mudança, de evolução. E quanto mais você compreende o evangelho, quanto mais você medita na palavra, quanto mais você vive a palavra, maior é o seu desejo de mudança mediante os seus problemas e os seus erros. Você passa a se alegrar com coisas que não giram apenas em torno de você mesmo. Cara, acontece que o único veredito que importa pra mim, ele já foi anunciado muito antes de eu nascer. Em Marcos 1:11, e uma voz do céu disse: Você é meu filho amado, que me dá alegria. Tu és o meu filho amado, de quem eu me agrado. Quanto mais próximo de Cristo eu estou, quanto mais imerso na palavra de Cristo eu estou, quanto mais imerso na presença do Pai eu tô, o vazio que antes existia em mim agora é preenchido. Todo o vazio que eu sentia agora já não importa mais, porque ele já foi preenchido pela presença do Pai, pelo amor do Pai. Porque é isso que ele diz de nós. Nós somos filhos amados dele. E a minha identidade, ela é restaurada. Já não sou mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Cara, a gente tem mania de se colocar num tribunal, se colocar em julgamento, a gente se condenar, deixar que outras pessoas nos condenem, nos julguem com atitudes, com orgulho, com padrões. Só que Jesus Cristo já esteve sobre julgamento por nós. Ele já esteve em julgamento em nosso lugar e, cara, o julgamento dele foi injusto. O julgamento dele era de um tribunal corrupto. Ele enfrentou tudo que tinha de pior. Ele sofreu tudo isso
para que a gente não precisasse depois dele passar por outros julgamentos como esse. Tudo que me basta são os pensamentos daquele que morreu por mim, mesmo eu sendo um pecador que não merecia essa misericórdia. E ele me deu. E tudo que ele fala para mim é que eu sou um filho amado dele. Em Romanos 8:1 a gente encontra: portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Eu e você, nós somos filhos amados de Deus. E é essa a verdade da nossa identidade. O que nos define não é o nosso orgulho, não é o nosso ego, não é esses padrões que a gente tenta alcançar, esses padrões que o mundo impôs que a gente tenta alcançar. Não é nada disso. A verdade que define a nossa vida, a nossa identidade, é que eu e você somos filhos amados do Pai. Já não somos nós que vivemos, mas Cristo que vive em nós. Tudo que me importa, tudo que enche o vazio que antes o ego brigava para preencher, agora é Cristo. E quando Cristo preenche a minha vida, o meu ego é transformado, eu sou transformado. E agora eu não vivo mais pensando em mim, mas eu vivo pensando nos outros. Eu amo as pessoas que estão ao meu redor. Tudo que importa não é mais o meu umbigo, mas são as vidas das pessoas que caminham ao meu lado e que estão ao meu redor no dia a dia. Não somos cristãos para ter uma vida melhor, nós somos cristãos porque Cristo é melhor que a vida. E é isso que me basta. Tamo junto, minha rapaziada, amo vocês.